Olá, estamos de volta para mais um podcast Copacol, recebendo aqui hoje o João Maurício Roy, gerente técnico da Copacol, vai falar de safra de soja 2023-2024 e vai falar também do projeto Excelência Produtividade da Copacol, que já chegou aí no terceiro ciclo e com certeza a produtividade é uma coisa que a Copacol busca cada dia mais. João, seja bem-vindo ao nosso podcast, fique à vontade. Olá, Xavier. Olá a todos que estão acompanhando. Uma satisfação estar aqui. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre produtividade, os manejos que a gente faz para ter essas produtividades. Então a gente vai estar abordando um pouco disso aí nos próximos minutos. E a média de produtividade desta safra é boa, né? As médias foram muito boas, tanto da soja quanto do milho. A gente conseguiu ter excelentes resultados. A soja a gente conseguiu chegar na média de 170 sacas por alqueire, na média de toda a cooperativa, de todos os produtores. E o milho foi ainda melhor, a gente quase chegou no número das 300 sacas, então a gente fechou em 296, então foi um excelente ciclo produtivo, considerando desde a soja que a gente estabeleceu ano passado até a colheita desse milho aí que ela aconteceu há uns 2 meses atrás. Esses números aí são números altos, acima da média do estado e também nacional, é isso? Sim, eles são bem relevantes, porque quando a gente compara a nível de Paraná, na soja esse número aí é cerca de 10 a 12% superior à produtividade da soja, e quando a gente olha para o milho, esse número aí é quase 30% acima da média do estado do Paraná. Então a região da Copacol aí, ela se destacou muito nesse ciclo produtivo. E como que a Copacol trabalha esses altos números, João? Esses números a gente consegue obter eles e é importante destacar que não é manejo só de uma safra, né? Tem todo um histórico de manejo. Todo um processo. Todo um processo de construção de resultados, de manejo. Todos esses resultados eles vêm através da pesquisa, é onde nasce todas as informações, então através de um centro de pesquisa que gera informação, essa informação é levada para o produtor e é o produtor que acaba sendo o ator principal desse projeto, desse processo aí de aumento de produtividade, né? Porque é ele que no dia a dia ele está implementando essas práticas que a gente acaba validando no centro de pesquisa, mas o mais importante é que ele abraça essas ideias que a gente leva para ele implementa esses manejos ao campo e é ele que é o maior beneficiado porque ele está obtendo essas altas produtividades aí no campo. A região que a Copacol está localizada, o oeste do Paraná, o solo, o clima, é propício a contribuir com isso? Com certeza, porque a gente tem um bom solo aqui a nível de Brasil para desenvolver a agricultura e também a gente tem um bom regime hídrico, né? Então a região oeste do Paraná, ela é caracterizada por ocorrência de 2.000 a 2.500 milímetros de chuva durante o ano, né? Claro que existem situações que tem estresse hídrico, falta d'água, estiagem, como a gente teve dentro desses ciclos produtivos em anos anteriores, mas a gente tem bons volumes de chuva, temperatura adequada, permite a gente fazer 2 safras, diferente de outras regiões, que às vezes a gente tem locais mais ao sul que a gente não pode fazer milho na segunda safra por causa do inverno mais rigoroso. Às vezes tem outros locais do país que a partir de março não chove mais, então não permite fazer uma segunda safra. E o Paraná, a gente tem uma condição edafoclimática que permite a gente cultivar dentro do mesmo ano de produção, tanto a cultura da soja quanto a do milho, diferente dos locais do Brasil e principalmente do mundo, onde se caracteriza por ter apenas uma safra consolidada por ano. Bom, já que estamos falando em safra, em produtividade, a Copacol desenvolveu já o terceiro ciclo do projeto Produtividade, começou lá em 2011 com 160, depois o 440 em 2015 e agora fechou o ciclo 2019-2023 com a produtividade 460. A gente observou que nesse projeto, o produtor que participou, ele colheu muito mais do que a média da Copacol e a média nacional. Sim, nesses projetos ficou muito claro e evidente que implementar as melhores práticas agronômicas, elas acabam tendo um reflexo muito positivo em produtividade. Mas vale destacar que esses projetos eles não eram apenas um concurso de produtividade para aqueles 150, 200, 300 produtores que participavam por safra. Ele tinha um objetivo maior que era a gente elevar a média de todos os produtores. Então não basta apenas aqueles participantes do projeto colher bem. O que a gente almejou lá desde 2011? Que todos os produtores da nossa cooperativa elevassem suas médias de produtividade. Claro que a gente utilizava os produtores que participavam no projeto como modelo
para exemplificar aqui, implementar aquelas práticas de manejo validadas pelo CPA e apresentar reflexo em produtividade, mas a gente conseguiu, de certa forma, levar todo aquele modelo de sucesso do projeto para os demais produtores. Tanto é que a gente sempre conseguiu obter ali os resultados, seja no projeto 160, agora no projeto 460, atingir o objetivo principal, que era elevar a média de todos os cooperados. E todos chegou em os 170 sacas. Chegou em 170 na soja, chegou em 296 no milho, e o objetivo principal era superar as 460 sacas de soja e milho no mesmo ano de produção, e a gente conseguiu, né, nesse ciclo aí, chegando às 466 sacas por alqueire. João, e esses projetos, ao longo dos últimos 10 anos, 12 anos aí que ele está implantado na Copacol, a produtividade, deu para fazer uma comparação, o quanto cresceu, o quanto aumentou através desses estudos do CPA e também da aplicação dessas técnicas no campo junto ao produtor pelos projetos? Sim, a produtividade ela avançou muito, porque quando a gente iniciou lá em 2011 o projeto 160, a gente vinha de uma safra que a média da cooperativa de soja foi 110 sacas por alqueire. E de lá para cá a gente foi crescendo linearmente, né? A gente teve um número na safra 16-17 colhendo 174 sacas de soja por alqueire de média. Porém, numa área menor, a gente trabalhava só no oeste. Agora a gente avançou para o sudoeste nos últimos anos. A gente conseguiu, numa área aí de quase 300 mil hectares, fechar em torno de 170 sacas por alqueire. Então acaba sendo um número bastante surpreendente. Lógico que dentro dessa jornada a gente teve bastante desafios, seja desafios de manejo, desafios de clima principalmente. Teve até quebras significativas dentro desse processo. Mas se a gente fizer um apanhado aí no recorte de uma década, a gente avançou aí cerca de 60%, 70% em produtividade aí nessa jornada. Agora falando da safra, um pouquinho da safra também, que está começando, nós estamos aí com a soja implantada a campo em toda a região da Copacol. Qual que é a expectativa para essa safra, principalmente com relação a clima e produtividade? Essa safra ela se iniciou muito bem, né? Principalmente porque, olhando para o oeste, principalmente, a gente conseguiu semear a soja dentro da janela adequada para o sistema de produção, para o nosso sistema soja-milho. A gente chegou mais ou menos até o dia 10 de outubro aí com aproximadamente 90% da área de soja semeada. E esse é um número que indica que a gente vai ter uma boa janela de semeadura de milho também a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, garante épocas de semeadura tanto da soja que já aconteceu e para o milho, provavelmente, janelas de bom potencial produtivo. Outro aspecto também, a gente sempre teve boa umidade para fazer o processo de semeadura, né? Então a nossa soja ela foi semeada cedo, se estabeleceu numa média, se a gente considerar, ela está bem estabelecida no campo e agora a gente precisa fazer com condução. Porém, com relação ao clima, voltando na semeadura, no plantio, o clima foi bom? O clima foi bom, principalmente em setembro, porque normalmente a gente observa nos meses de agosto diminuição dos volumes hídricos, mas esse inverno choveu bem em todo o período, então a gente tinha boa umidade no solo e permitiu a partir de setembro a gente iniciar o processo de semeadura. Agora, quando a gente olha para a nossa região sudoeste, o cenário ele é um pouquinho mais desafiador, porque normalmente aquela região começa a semeadura no mês de outubro, e em outubro a gente observou muita chuva aí no Paraná, volumes históricos aí, cheias que fazia vários principalmente anos, naquela região. Naquela região que estava estabelecendo soja e até esse momento ainda não encerrou o processo de semeadura. Então, quando a gente tem excesso de chuva em um período, principalmente a semeadura, a gente acaba tendo maior dificuldade no estabelecimento das lavouras. Em algumas situações a gente teve até processo de erosão. Prejudica o arranque da lavoura também? Prejudica, porque o solo encharcado diminui o nível de oxigênio, acaba afetando um pouco o processo de germinação em algumas situações. Então a gente teve esse volume hídrico em excesso também, ele prejudicou de certa forma o estabelecimento da soja na nossa região sudoeste. Nós estamos no mês de novembro. É considerado tarde ainda para plantar soja, principalmente para aqueles produtores do sudoeste que não tiveram a oportunidade de plantar em outubro devido à chuva? Não, olhando pela lógica da soja, ainda não é uma época tardia. Tanto é que se a gente lembrar, 10, 15 anos atrás, o Oeste também trabalhava soja nesse período, né? Ele pode ser considerado tarde
para a gente almejar fazer um cultivo de milho. Então, essas áreas que a gente semeou nos últimos dias ou que ainda vão ser semeadas, a gente não tem mais possibilidade de trabalhar a cultura do milho segunda safra aí a partir de janeiro, fevereiro. Então, elas ficam mais voltadas para a gente trabalhar cereais de inverno ou trigo propriamente nesse sentido. Mas para a soja, é muito possível ainda colher boas produtividades semeando agora. João, e com relação nós estávamos falando da soja, com relação aos desafios. Nós tivemos o desafio do clima, que graças a Deus ocorreu bem no plantio aqui no Oeste. E agora, qual que é a preocupação da equipe agronômica, a preocupação dos produtores com relação a desafios para o desenvolver, para o desenrolar do ciclo da cultura? A gente teve boas chuvas, o clima ele se desenha por um cenário de El Niño, né? Então os modelos meteorológicos ele indicam para isso. O El Niño ele não quer dizer que a gente vai ter uma super safra, porém ele nos dá uma maior segurança da gente ter um bom regime hídrico durante a condução da soja e do milho. Porém, sempre que a gente tem bastante ocorrência de chuvas, tem alguns fatores que são beneficiados, né? E um deles são as doenças. Então, as doenças aí que acometem as culturas, principalmente da soja. Então, a gente pode ter um desafio fitossanitário de manejo de doenças e a gente já está observando isso ao campo. Se a gente olhar aí para os últimos 10 dias, praticamente choveu todos os dias, né? Então, esse período de chuvas favorece a incidência de doenças para ocorrer aquela infecção dos patógenos. Além da chuva, a falta de luminosidade também prejudica, favorece? Favorece também, e olhando pelo excesso de chuva, ele dificulta a entrada do produtor para fazer as aplicações dos produtos, né? E a falta de luz, ela não vai ter um reflexo direto nas doenças, mas sim na diminuição do processo da fotossíntese, que a fotossíntese que gera energia para a planta, ela vai acumular reservas que depois vai se converter em produtividade. Então a fotossíntese, sempre que a gente tem períodos intensos de ausência de luz ou excesso de nebulosidade, como a gente teve aí no final do mês de outubro, esse processo ele é afetado e de certa forma o potencial produtivo ele pode ser diminuído. Na safra passada teve um desafio muito grande que foi a cigarrinha do milho, que interferiu na soja. Como que está essa praga? Como é que está uma praga, um inseto? Como é que está esse ano? Ela está controlada? Está melhor do que no ano passado o controle dela? Como que está esse processo? Na verdade, o nível de entendimento, tanto da equipe técnica e dos produtores, evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, o Centro de Pesquisa desenvolveu vários trabalhos para avaliar qual eram as melhores práticas de manejo, selecionou híbridos. Então, a gente foi para um cultivo de milho em 2023 com híbridos melhores para os enfesamentos, com uma melhor compreensão de quais os inseticidas e qual momento que a gente deveria aplicar. Então, o produtor fez, de certa forma, o manejo com produtos mais eficientes, aplicando na hora certa. Tanto é que a gente teve menor impacto no cultivo desse milho em 2023 quando a gente compara em 2022. Só que agora, quando a gente não tem o cultivo do milho, a gente mantém o alerta ligado. Porque a cigarinha, ela só consegue sobreviver em plantas de milho. E agora é o momento da gente estar manejando aquelas plantas de milho voluntário, que é o chamado milho tiguera, né? Que são aquelas plantas de milho que ocorrem dentro da soja. Então a gente está atuando fortemente nesse momento para estar eliminando essas plantas com o objetivo de diminuir a população de cigarinha aí para o horizonte de janeiro, fevereiro, quando a gente vai estar semeando o próximo milho aqui na região. E com relação a pragas, o percevejo é o maior desafio com relação a pragas para a soja? Na soja, sim, o percevejo ele acaba sendo o principal desafio que a gente tem. Como todo mundo está observando, além de altos volumes de chuva, a gente tem uma temperatura mais alta nessa safra, e as pragas, normalmente, elas são beneficiadas, na sua maioria, quando a gente tem temperaturas mais elevadas, porque a temperatura ela vai encurtar ou acelerar o ciclo de reprodução dessas pragas. Então você vê mais percevejos, ele se alimenta de forma mais rápida, então ele se alimentando mais, ele pode causar mais dano e também ele acaba se reproduzindo mais. Então a população dessas pragas, elas tendem a aumentar aí nas lavouras de soja. E com relação a lagartas, a lagarta é uma praga de mais fácil controle? As lagartas na soja, na última década, ela tem diminuído um pouco sua importância, porque a gente tem as proteínas BT na cultura da soja, que elas acabam auxiliando, né, no manejo dessas lagartas. Porém, algumas espécies não são controladas por essas biotecnologias, né? Então é importante... Precisa fazer a aplicação. Precisa fazer a aplicação, mas não de maneira geral. Toda aplicação de inseticida, seja ela para lagarta, para percevejo, enfim, ela precisa ter um
um balizador de tomada de decisão. E esse balizador é o monitoramento. A gente quantificar a população dessas pragas no campo, na lavoura, para determinar se a praga está num nível populacional que gera dano econômico e baseado nesse nível de população a gente vai fazer a recomendação ou não do inseticida. Então não é via de regra que todas as lavouras vão precisar a aplicação de produtos específicos para lagartas, mas sim, toda a safra ocorre em algumas áreas a ocorrência dessas pragas. Agora vamos falar um pouco do CPA, o Centro de Pesquisa da Copacol, hoje é referência, todo mundo sabe disso, né? E qual que é a influência dele nessa produtividade ou lá no plantio da soja? Qual foi o mecanismo que vocês levaram para o campo que está resultando nisso aí, nesse volume expressivo de produtividade, principalmente do ano passado, da última safra? O CPA ele acaba tendo um papel-chave dentro desse processo, né? Porque ele acaba desenvolvendo, validando tecnologias aqui para a região, né? Então tem uma série de trabalhos que é realizada, seja na validação de produtos... Como que começa esse trabalho no CPA? A Copacol pega uma determinada híbrido ou uma variedade de soja e faz o teste e compara com outras. Isso. Quando a gente olha na lógica dos híbridos, cultivares de soja, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nessa safra a gente está testando mais de 120 cultivares de soja. Dessas 120, é muita soja. A gente recomenda apenas 20, considerando a região oeste e sudoeste. Então, nesse caso, o CPA ele vai funcionar como um crivo. Nisso aí entra clima, entra solo, entra condições também de doenças, tudo? Tudo. Aí a gente considera como que o cultivar vai se comportar em cada região, a altitude da região ela vai influenciar muito, a época de semeadura, o tipo de solo. Então, tudo isso é considerado para a gente escolher os cultivares que a gente vai fazer a recomendação. E o ambiente, a gente chama de ambiente, mas o ambiente liga o clima, liga a fertilidade do solo, liga o histórico de manejo da área, ele determina o comportamento do cultivar na região. A semente também. E aí a semente a gente tem um processo muito intenso aí, que a Copacol sempre presume muito, que é sementes de elevada qualidade fisiológica. Então a gente produz sementes nos melhores locais do país, que é na região de Santa Catarina, traz ela para cá, faz um controle rigoroso aí de qualidade, vários testes de germinação, vigor. A gente seleciona os melhores inseticidas e fungicidas para estar colocando no tratamento de sementes, que quando a gente consegue aliar a qualidade fisiológica com boa proteção do tratamento de sementes, a gente tem uma garantia de uma maior segurança na hora do estabelecimento das lavouras aí dos nossos produtores. Então, nós estamos acompanhando aqui o podcast Copacol com o João Maurício Roy, gerente técnico da Copacol, falando da safra de soja que está estabelecida a campo e também do projeto Excelência Produtividade, que a Copacol já desenvolve há vários anos, sempre buscando aumentar a produtividade do produtor e a produção da cooperativa. João, agora voltando a falar do projeto Produtividade, nós estamos fazendo uma mistura aqui de safra de soja e projeto Produtividade. O que foi observado neste ciclo, nesse último ano, nessas duas safras de soja e milho, com relação à região? Teve uma região que destacou mais do que a outra, um produtor destacou mais que a outra região? Como que foi? Na verdade, Xavier, quando a gente faz uma análise olhando as nossas diferentes regiões, a gente teve uma similaridade muito grande nas produtividades. Tanto regiões mais... Foi nivelado. Foi nivelado. Então, nenhuma região foi tão afetada pelo clima ou tão mais beneficiada. Nenhuma se destacou mais do que a outra. Nenhuma se destacou. O que de certa forma, nos alenta é que todo mundo colheu bem. E esse era o objetivo do projeto. Não era uma região colher muito e outra pouco. A gente queria elevar a média de todas as unidades e todas as unidades aí com o trabalho dos produtores, da equipe agronômica, para levar essas informações para os produtores, porque é a equipe agronômica que está no dia a dia, na linha de frente, posicionando os melhores manejos, os melhores produtos aí para os nossos produtores. E a gente conseguiu elevar a média de todas as unidades, todos os produtores aí da Copacol colheram muito bem soja, milho e, como eu falei, era o objetivo que a gente tinha aí com os projetos de produtividade. E como que é feito aí o trabalho desses produtores? Como que eles participam do projeto? Como que é feito isso? Eles são convidados? Como que é feito esse trabalho? É escolhido um determinado solo ou é aleatório? Como que é? Os produtores eles são convidados por a nossa equipe, então cada profissional nosso tem de 3 a 5 produtores que participavam do projeto, e aí é feito um planejamento,
onde você planeja com o produtor qual que é o cultivar de soja que você vai trabalhar, o híbrido de milho, faz uma análise de solo, porque tudo passa pelo solo, então é importante deixar isso bem claro. Então é feito um planejamento, o acompanhamento dessas áreas e depois a mensuração da produtividade. Então a gente mede parte do talhão da soja, depois mede a produtividade no talhão de milho também, no mesmo talhão, tem que ser no mesmo lugar que realizou a colheita da soja e do milho, porque a gente quer ver nas mesmas condições quais foram os destaques, né? Então é um pouco do formato que acaba ocorrendo as colheitas e o acompanhamento das áreas aí durante o ciclo de um ano. Recentemente, a Copacol premiou os melhores produtores do projeto, né? Foram 282, né, que participaram, com mais de 20 mil hectares. Como que é feito esse processo que aponta o melhor produtor? A gente sabe que não é só produtividade, o projeto já fala, é excelência. Como que é feita essa dinâmica aí para saber qual que é o melhor produtor do projeto? Exato. Como você destacou bem, ele não é um projeto apenas de produtividade. Então, uma das diretrizes que a gente sempre considera, não adianta a gente produzir muito e não ter elevada rentabilidade. Então, as duas coisas têm que andar ao mesmo tempo. Então, como é que funciona para explicar um pouquinho para quem está acompanhando? A gente mede primeiro as produtividades da soja e do milho, e o somatório dessas produtividades faz com que os produtores avancem para uma disputa final. E nessa disputa final, a gente vai olhar outros fatores. E um dos fatores mais relevantes são os custos de produção. Então, além da produtividade, a gente classifica lá qual que foi o custo da adubação do produtor, o custo com sementes, o custo com herbicida, com colheita, com pulverização, enfim, todos os custos envolvidos no processo de condução de uma lavoura da soja e do milho são quantificados para a gente ver. Bom, o produtor colheu, por exemplo, 200 sacas de soja, 400 sacas de milho. Mas quantos reais por alqueiro esse produtor conseguiu obter? Porque às vezes tem exemplos de produtores que colhem bastante, mas tem uma margem operacional menor. Tem produtores às vezes que colhem 10% a 15% a mais, mas acabam sendo mais eficientes. A rentabilidade acaba sendo menor. A rentabilidade acaba sendo menor. Então a gente considera os dois fatores, produtividade e rentabilidade, além de outros fatores também. Então, por exemplo, a gente avalia a qualidade de grãos, então a tipificação de milho, que é muito importante. O manejo que o produtor faz, então a gente tem alavancas de produtividade que a gente considera. Por exemplo, produtores que fazem calagem para corrigir, aplicam calcário para corrigir pH do solo, utilizam cama de frango, utilizam fungicida multissítio na soja, utilizam cultivar de soja recomendado pelo CPA. Então é uma série de fatores aí que de manejo que a gente todas as normas do projeto. Todas as normas do projeto. Então a gente considera tudo isso para gerar uma pontuação. Então não é só um projeto de produtividade, é um projeto de excelência, como o nome diz, né? Então tem que considerar todo o sistema de produção do agricultor para estar gerando a pontuação, que é o que vai definir quem foram os ganhadores aí desse ciclo que passou. Nós vimos aí que produtores ganharam passagem para os Estados Unidos, né? Esse projeto já vem trazendo esse tipo de premiação já há alguns anos, né, João? Sim, a gente sempre premiou as duas maiores pontuações desde lá de 2011 com viagens para os produtores para os Estados Unidos. E acaba sendo uma viagem bem interessante porque ela é uma viagem, de certa forma, mista. É técnica. Ela é técnica, mas o produtor também tem a oportunidade de conhecer locais turísticos dos Estados Unidos, né? Então vai para Nova York, vai na Estátua da Liberdade, vai para o meio oeste também, que é onde é o centro da agricultura nos Estados Unidos, que é o cinturão do milho que a gente fala. Visita lavouras de soja, de milho, visita a Farm Progress Show, que é a maior feira da agricultura a nível mundial, né? Então ele tem uma oportunidade de fazer uma imersão à cultura americana, né? E é um modelo para o Brasil a ser seguido, né? Nesse aspecto do agro. Então os produtores que ganharam esses projetos, com certeza eles aproveitaram muito essas viagens. Parabéns para eles, né? Parabéns. E que aproveitem, né? Principalmente por eles terem mostrado que investir em tecnologia acaba gerando esses excelentes resultados. Não é o objetivo da Copacol, mas no fundo acaba tendo uma competiçãozinha, né? Ali, um quer produzir mais que o outro e isso é saudável. Sim, é uma competição saudável, né? É uma competição que gera aí um entusiasmo para o produtor. Ele acaba sendo premiado justamente por estar fazendo o diferente no dia a dia, né? Então ele acaba sendo reconhecido com essas viagens e sempre gera aí um despertar do produtor querer fazer algo a mais na propriedade para talvez ganhar as premiações, enfim, ser reconhecido aí como produtor a nível de excelência, né? Exato. Que é o nome do projeto. É o campeão. É o campeão.
A produtividade esse ano foi muito boa, né? O projeto atendeu a expectativa de 460, chegou a 466 e não para por aí, né, João? A Copacol continua incentivando o produtor a continuar buscando mais produtividade através do centro de pesquisa, através da equipe agronômica, através de vários estudos. Então, a próxima safra agora, tomara que seja melhor, né, do próximo ano, tanto a de milho quanto a de soja, para que possa ser superada a produtividade deste ano. Com certeza, porque a produtividade ela acaba sendo um fator muito importante para o produtor se manter viável no dia a dia. Então, o produtor investir em manejos que vão se refletir em produtividade acaba sendo muito importante. Tem estudos que falam que 50% da produtividade, se a gente dividir em 100% a produtividade de uma lavoura, 50% dela está na mão do clima. E o clima a gente não tem interferência. Não tem como controlar. Só que a gente tem que olhar para o lado positivo. A gente tem outros 50% que a gente consegue interferir. E dessa fatia, o maior fator está no manejo de solo. Ou seja, o produtor investir em técnicas de manejo do solo, seja correção, seja consórcio com milho com braquiária, plantas de cobertura, utilizar gesso, cama de frango, faz com que ele tenha maiores tetos produtivos. Então, dentro desses 12 anos aí de todos os projetos que a gente conduziu, teve algo em comum nas 12 safras. Todas as áreas que colheram bem tinham um solo bem manejado. Então passou pelo solo. Às vezes a gente quer saber qual que é o cultivar que o produtor plantou, que fez ele colher bastante, que fungicida que ele aplicou, que inseticida que ele usou, mas o que o produtor tinha era um solo bem trabalhado, bem cuidado. Então foi isso que permitiu que ao longo desse processo esses produtores colhessem bastante produtividade, e não só esses produtores, a cooperativa como um todo vem crescendo em produtividade e muito passa por a gente investir fortemente em ações de manejo voltado ao nosso solo. João, o nosso bate-papo, a nossa conversa sobre safra de soja e projeto Produtividade está chegando ao final, mas você, enquanto um pesquisador, um engenheiro agrônomo que tem aí um reconhecimento, que tem um conhecimento também, como que você vê? O nosso solo é capaz de produzir ainda mais? Essa produtividade pode aumentar ainda mais? Com certeza, porque o nosso solo ele tem a capacidade de permitir maiores tetos produtivos. A gente tem também o avanço genético aí das cultivares, dos híbridos, que também permitem a gente estar obtendo maiores produtividades. Então, a gente vai continuar aumentando o teto produtivo aqui na nossa região. Então, a gente vai trabalhar o CPA gerando informação, a equipe técnica nossa difundindo essas práticas e os nossos produtores, com certeza, aplicando esse conhecimento e colhendo os frutos aí na colheita das culturas aí que eles trabalham na propriedade. A nossa conversa chega ao final. Quero agradecer você por ter aceito o nosso convite para vir dar aqui uma pincelada, né? Falar um pouco sobre a safra e também sobre esse projeto magnífico da Copacol, que é a cada ano buscar aumentar a produtividade da cooperativa e também do produtor. João, fique à vontade aí para você fazer as suas considerações finais. Bom, Xavier, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Desejar aí para os nossos produtores mais uma excelente safra. Ela iniciou bem. A gente espera que continue assim, né? E dizer que a Copacol, a equipe técnica, a área agrícola está inteira à disposição dos nossos produtores para estar levando informação, atender as demandas no que for preciso, e podem ter certeza que a gente sempre vai estar levando práticas de manejo para permitir que os nossos produtores continuem sendo reconhecidos como produtores a nível de excelência, que colhem bastante. A nossa região ela é considerada a nível Brasil como produtores de alto nível tecnológico, e a gente espera aí que os nossos produtores sempre estejam boas safras, boas produtividades, e é isso que a gente trabalha diariamente para levar as melhores informações para eles. E ganhar dinheiro, né? Com certeza. O objetivo principal é esse, manter o produtor rentável, né? Que é isso que permite ele manter qualidade de vida na propriedade e se manter viável aí ao longo das gerações futuras. Muito bem, obrigado, João, por ter aceito o nosso convite, por ter explicado aqui um pouco sobre a safra, sobre o projeto Produtividade. O nosso podcast Copacol está ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio, com mais informações para você. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.